Olá, meus amores do sexto ano, professora Patrícia Aline, professora de gramática, dando continuidade aos nossos estudos de maneira virtual. Hoje nós vamos ver a terceira classe gramatical da língua portuguesa. Nós já vimos o substantivo e o adjetivo. E hoje nós vamos conhecer o numeral, certo? Numeral é a classe gramatical de palavras que tem a função de atribuir quantidades aos seres, lugares, objetos e por aí vai. Dentro da língua portuguesa, a classe de palavras ou a classe gramatical que trabalha com os números é a classe gramatical dos numerais, ok? Vamos às classificações dos numerais. A primeira classificação que o numeral pode receber é cardinal. Os numerais cardinais são a forma básica dos números que indicam uma quantidade. Nada mais é do que os números comuns que a gente já está habituado a usar no nosso dia a dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai, porque eles são infinitos, ok? Segunda classificação que um numeral pode receber é ordinal. Os numerais ordinais indicam a ordem de uma sequência, representando sucessão. Como o próprio nome já diz, indica ordem. Então, eu tenho aí como exemplo primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Fracionários indicam proporções numéricas, isto é, que representam parte de um todo. Os fracionários estão relacionados às frações, à operação da divisão. Então, aí eu tenho como exemplo a metade, um quarto, um oitavo e por aí vai. Então, toda vez que o numeral se referir à operação da divisão, que automaticamente também está representando uma fração, na maioria das vezes, porque a divisão está ligada à fração, eu tenho ali o numeral fracionário ou numerais fracionários, ok? A quarta classificação que o numeral pode receber é coletivo. São os numerais que fazem referência a um conjunto de termos. Então, quando eu tenho um conjunto de números, eu classifico aquele numeral como coletivo. Por exemplo, dezena. Dezena indica que eu tenho 10 unidades. Então, aí eu tenho um conjunto de números. Dúzia indica 12 unidades. Centena, 100 unidades. Semestre, 6 meses. Então, eu tenho um conjunto. Toda vez que eu tenho um conjunto, eu classifico como coletivo. E multiplicativo? Associa um conjunto atribuindo a eles uma característica e determinando o aumento de sua quantidade por meio de múltiplos. Os multiplicativos ou numeral multiplicativo está relacionado à operação da multiplicação. Então, eu tenho o dobro, que indica que eu tenho que dobrar aquele número 2 vezes. Triplo indica que eu tenho que triplicar aquele número, ou seja, é aquele número 3 vezes, Quádruplo, aquele número 4 vezes, quíntuplo, 5 vezes e por aí vai, ok? Em algumas situações, o numeral pode substituir um substantivo. Nesses casos, ele é chamado de numeral substantivo, como na frase, os dois foram para a Amazônia. Nós temos, nesse exemplo, o numeral 2. 2, nesse caso, está no lugar de um substantivo, ele está substituindo o substantivo. Quando o numeral está no lugar do substantivo, geralmente, na maioria das vezes, ele vem acompanhado por um artigo, eu digo que aquele numeral é um numeral substantivo. Quando o numeral acompanha, ele não está no lugar, ele acompanha um substantivo, ele recebe o nome de numeral adjetivo, como na frase: a garota foi a primeira sobrinha a acompanhar o tio em uma viagem. Se vocês observarem primeira, o numeral primeira, ele está acompanhando sobrinha, que é o substantivo. Ele não está no lugar de um substantivo, ele está acompanhando o substantivo. E para finalizar, nós vamos ver a flexão dos numerais. Numerais cardinais, eles não se flexionam em número,
na maioria das vezes. Por exemplo, comprei 5 canetas. Eu não precisei fazer a flexão do numeral, apesar do substantivo estar no plural, porque na maioria das vezes os numerais cardinais não se flexionam, ou seja, eles permanecem da mesma maneira. Comprei 5 livros. Se vocês observarem, o numeral 5 não precisou fazer flexão para acompanhar o substantivo livros que está no plural, certo? Em relação à flexão de gênero, ele tem que acompanhar aquela flexão. Por exemplo, se o substantivo que ele está acompanhando estiver no feminino, o numeral também tem que estar no feminino. Por exemplo, comprei uma caneta. Não teria como eu dizer comprei um caneta. Ficaria inadequado segundo as normas gramaticais. Então, eu tenho que fazer com que aquele numeral se flexione para acompanhar o substantivo que está no feminino. Comprei um livro. Não teria como eu dizer comprei uma livro. Ficaria inadequado. Então, eu preciso fazer a flexão para acompanhar livro que está no masculino. E agora a flexão de número em relação aos numerais que terminam com ão. Eles também têm que acompanhar. Se estiver no singular, ele vai continuar no singular. Agora, se ele estiver no plural, ele tem que acompanhar. Ele tem que se flexionar no plural. Por exemplo, o prêmio da loteria está pagando R$1 milhão. 1 está no singular, milhão não se flexiona, continua no singular também. O prêmio da loteria está pagando R$2 milhões. 2, plural, eu tenho que fazer a flexão do numeral passando para milhões. Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida a gente tira no decorrer da aula online, ok? Grande abraço, estou morrendo de saudade de vocês. Beijos no coração.